eu falasse pouco sobre os aditamentos usados em cargas imediatas. Hoje, eu faço muitas cargas imediatas por vários motivos, porque é bom para o paciente, é pós-operatório melhor, e vou falar para vocês que o paciente, quando chega no consultório e sai com dentes, perde seus dentes, sai com dentes, ele não sofre, não quer na parte psíquica. E ele tem uma consideração muito maior pelo profissional. Não sempre conseguimos, tem de ter exame clínico, um exame radiológico, muitas guias, mas, quando possível, quando temos osso, quando temos uma qualidade de osso, para que possamos fazer uma carga imediata, é muito interessante, tanto para o profissional quanto para o paciente. Vamos lá. Aqui, novamente, já fui apresentado pelo Dr. Raul. Então, podemos passar por isso. Então, só para vocês verem, a carga imediata em la odontologia é um procedimento que permite a colocação de próteses dentais imediatamente depois da instalação de implantes dentais, eliminando o tempo de espera habitual entre a cirurgia e a colocação da prótese. Este enfoque é elegido por las pessoas que desejam uma restauração rápida e eficaz da função mastigatória e da estética oral. A principal motivação para elegir a carga imediata é a comodidade, especialmente para os pacientes que buscam uma solução rápida e que desejam evitar quedar-se períodos prolongados sem dentes. Además, este método pode ser apropriado para os casos selecionados de pacientes com boa saúde oral e óssea. As vantagens da carga imediata incluem uma recuperação mais rápida, menos moléstias pós-operatórias e o restabelecimento imediato da capacidade mastigatória e também a estética, proporcionando aos pacientes uma melhora significativa de sua qualidade de vida. Sem embargo, uma cuidadosa seleção e avaliação dos pacientes é crucial para garantir o êxito da intervenção a largo prazo. Bom, a Microplan tem conceito. Nós hacemos os aditamentos, então nós se especializamos na fabricação de componentes para próteses sobre implantes. Isto permite ao dentista ou protético centralizar suas compras com um solo provedor. Para todos os implantes, nós trabalhamos hoje com uma compatibilidade, independente da linha, seja hexágono externo, interno, conomorfo, independente da compatibilidade do sistema, SIN, dente, implacil, conexão Strallman, triai, intraos, enfim. Independente do tipo de prótese, atornilhada ou cementada, múltipla ou unitária. Melhores soluções e melhores resultados em sistemas de implantes dentais. Identificação de aditamentos. A Microplan reconhece os implantes de los pacientes de seus clientes, sem antecedentes, e fabrica os aditamentos protésicos de suas próteses dentais. Como funciona esse processo? Ponga-se em contato com o Microplan, efetue um registro como cliente, envia os raios-x panorâmicos e pré-aplicados de boa qualidade, e podemos, com um engenheiro que temos na fábrica, que é meu sócio, descobrir qual seria a compatibilidade próxima e ideal deste implante. E isto facilita, porque hoje, com um número grande de implantes que tem no mercado,
os profissionais não são obrigados a saber qual especificamente é o implante que vai trabalhar. E hoje estamos com mais de quase 40 anos de implantologia e muitas empresas já não estão mais fabricando, outras são de fora dos países, de vocês do Peru, do Brasil, enfim. Quando tiver qualquer problema, nós conseguimos reconhecer qual seria a compatibilidade para que o seu paciente possa reabilitar. Vejam vocês, como muitas vezes os pacientes chegam para nós com este tipo de, principalmente nos cursos, que dou muitos cursos, com esses tipos de implantes colocados, muitas vezes sem função, e às vezes muitas marcas de implantes em uma boca só. Então, temos que reconhecer e saber o que fazer para reabilitar este paciente. Como definir minha planificação? Isto é muito importante. Que tipo de prótese se vai a confeccionar? Qual é o sistema de implantes e seu diâmetro? Qual é a plataforma? HG, HGI, Conomorse. Qual é a altura de transmucoso? O trabalho será direto do implante ou sobre um pilar? Quando falamos sobre transmucoso, muitas vezes na empresa, os dentistas ligam para mim dizendo, doutor, eu tenho um transmucoso de 4 milímetros. Que pilar devo fazer, devo ter de cinta? Qual seria a cinta? Nós sabemos que, principalmente, se for Conomorse, temos de ter 1,5 a 2 milímetros abaixo, para que tenhamos uma saída do dente sem mostrar nenhuma condição, nenhum problema do componente. E também para preparar na região cervical dos dentes a saída, como se fosse um dente igual, um definitivo, um dente da pessoa. O trabalho será direto do implante ou sobre um pilar? Sabemos também que hoje, se hacemos trabalhos direto dos implantes, corremos um risco de ter uma fratura do parafuso, uma soltura do implante e até uma ruptura do próprio implante. Sabemos que as forças que se dão ao redor do implante, principalmente, dão-se no primeiro terço do implante, sim, e no parafuso. Quando temos um pilar, esta força é distribuída também no primeiro terço, no pilar. Então, há uma distribuição desta força, havendo uma diminuição de fraturas. Eu gosto de colocar esse texto porque é muito importante. A implantodontia é um componente quirúrgico da prótese. A prótese é quem determina o implante. Nenhum paciente chega para nós e diz assim, doutor, eu quero ter um implante bonito, um implante brilhante. Não. Todos os pacientes pensam que na prótese, no resultado estético, se vai ter um dente muito parecido com o seu dente subsequente, que ninguém há de saber que lá é um implante. Então, acho esta frase muito cabível. Bom, vamos lá. Hoje, nós, na Microplan, fabricamos cicatrizadores, todos conhecem vocês o que seria um cicatrizador, para que nós podemos ter uma conformação tecidual, para que nós podemos tentar ter uma papila. Então, os cicatrizadores que têm emergências. Eu lembro que eu estava nos Estados Unidos, em Tri-Eye,
e nós fizemos uma festa o dia que descobrimos que seria uma festa para cobrir uma emergência no implante. Então, esta emergência, eu sei que é um passe, num torno, e faz com que haja uma conformação diferenciada para que você consiga ter uma estética melhor. Temos também os transferentes, que seriam transferentes de moldeira aberta e cerrada, os análogos. Eu vou passar isto mais rápido, todos tenho certeza que conhecem. As luvas plásticas, as UCLAs, com ou sem base cobalto-cromo. Hoje sabemos que os implantes Chronomorph têm de ter todas as bases em cobalto-cromo. E podem ser rotacionais ou não rotacionais. Os pilares HDI, os munhões, os micro-unis ou mini-pilar e os esteticones. Desses componentes, como Chronomorph, pilar de preparo, micro-uni, mini-pilar, pilar RT, esteticone, mini-pilar esteticone, hoje temos feito muito mais trabalhos com implantes Chronomorph. Muitos HDI também, mas nos pilares Chronomorphs têm aumentado muito as vendas e o uso em Brasil de implantes Chronomorph tem crescido cada dia mais. E nós sabemos que para a carga imediata, alguns pilares serão muito importantes. Eu vou explicar a vocês quais são os pilares. Aqui tudo bem, doutor Raul? Ok. Te escucha perfecto, sí. Bien, bien. Sí. Cualquier duda que tenga puede preguntar. Qualquer dúvida que tenham, pode perguntar. Estou vendo que tem o Roger aqui com a gente, o senhor. Bom, vamos lá. Qual seria o critério para a seleção de um pilar? É muito importante que possam evaluar a necessidade de pilares antirrotacionais. Se vou fazer na prótese unitária, tenho que ter um pilar antirrotacional. Definir o tipo de prótese, se será cementada ou atornilhada. Necessidade de correção de problemas de angulação ou paralelismo. Nem sempre problemas de angulação são erros de um profissional. Não, não. Muitas vezes procuramos um osso mais espesso, mais denso. E quando muitas vezes não podemos fazer uma enxertia, o paciente não tem condições por comorbidades ou por não ter condições financeiras para fazê-lo. O espaço livre interocruzal e perfil de emergência. Isso tudo tem que ser observado. Os profissionais de Paglia acham muito difícil saber quais os componentes devo usar. Não é difícil. Contanto que tenha um planejamento prévio. É muito importante que o profissional faça um planejamento prévio, molde seus pacientes, faça um estudo com radiografias, com tomografias, e para que consiga visualizar, muitas vezes até guias cirúrgicas, ensinamentos para que possa ver aonde pode colocar seu implante, quantos implantes cabe, qual a distância para um dente vizinho, qual a distância entre os implantes. Isto é muito importante. Temos aqui, pus como amostra, uns mini pilares de 30 graus, reto, mini pilar de 17 graus e um pilar RT. Desses todos, 3 primeiros não tem travamento, só para próteses como protocolos, como overdentures. Porém, o pilar RT, esse sim, é para ser uma prótese unitária, geralmente para a região posterior, os dentes de mastigação, pré-molares e molares,
caninos, já não serve para dentes anteriores e inferiores, porque é muito guapo, é grande. Bom, vamos começar então a mostrar os pilares. Este começo de aula é mais chata porque vou explicar cada pilar que uso hoje para as cargas imediatas. Depois terei mostrar vários casos clínicos para vocês, para que possam, junto comigo, conversar sobre quais as possibilidades de se fazer uma bela porta, ok? Pilar de preparo é um pilar com tornillo passante. Ele é reto, com ou sem antirrotacional. Eu tenho um ângulo de 15 graus solo com antirrotacional. Diâmetro de 3,5 de milímetros e 4,5 de milímetros. Alturas de correia de 1 a 4. Quando diz cinta, seria alturas de correia. Alturas de 7 milímetros e marca com 5,5 e 4. Eu vou explicar direitinho para vocês saberem. Os diâmetros maiores de 4,5 têm altura num único pilar de 4, 5,5 e 7. Os menores de 3,5, geralmente para incisivos inferiores, temos um de 3,5 que tem solamente duas alturas, de 4 e 5,5. Vamos ver. Então, aqui. Solução para coronas cementadas únicas ou múltiplas, que se podem utilizar tanto com silicona tradicional ou com transferência digital. Vamos lá. Este pilar também é uma interface digital. Pode ter tanto transferente como escambores, para que se faça escaneamento. Então, este pilar de preparo é menor, tem uma altura de 4 e 5,5. Este aqui é maior, com um pilar de 4, 5,5 e 7, e 4,5 de diâmetro, geralmente para caninos, molares e pré-molares. Então, prestem atenção. Quando eu pongo um pilar desse na boca, o transferente tem a mesma altura de 7 para 1 e 5,5 para 8. Quando eu transfiro este componente, vai ter um análogo com a altura que qual vou trabalhar. E esses lugares que estão na marcação, por exemplo, se não tenho altura intermaxilar, vou acortar. Vou cortar no 4, 5,5, 7 ou 4 e 5,5. E vou colocar nos escambores ou nos transferentes os pilares, os análogos, com as alturas a qual cortei, para que o meu protésico possa saber qual foi a altura de trabalho. Será que todos entenderam? Vou continuar. Esse pilar de preparo tem um transferente, tem um escambore, tanto 4,5 quanto 3,5, e ele tem os análogos menores de 4 milímetros, de 5,5 para o 3,5. E tem coping, os copings serão fundidos as próteses sobre esses pilares. Vocês vão entender quando estar mostrando os casos clínicos, vai ser muito mais fácil. Nós temos também um pilar chamado pilar RT. Esse pilar RT é um pilar ótimo, porque ele é sólido e tem uma chave de 1,6 que tem um torque de até 40 newtons. Então, para a região de moagem, nos molares e pré-molares, é sensacional. E o parafuso que trava a prótese, que tem no coping, é um parafuso 2,0. Também um parafuso forte, diferente do parafuso, por exemplo, do mini pilar, que é 1,4. Então, é também
uma peça muito importante para que faça uma carga imediata. Tudo que eu estou falando aqui, eu vou mostrar depois com a aula dos casos clínicos. O conjunto mini-pilar, vejam vocês, ó, este é o mini-pilar, o transfer moldeira aberta, para que tenhamos uma fidelidade na moldagem, o análogo, aqui seria um coping para professório, e aqui, para definitivo, é um parafuso maior. A Microplan, ela tem um esteticone angulado para conomorse, porque se eu tenho um implante conomorse fora de posição, eu tenho que fazer um elemento, um componente angulado, seja ele 17 ou 30 graus. Porém, se eu usar um GT, ele é sólido e tem uma única posição reta. Então, quando tenho de uma angulação, usamos o esteticone. Este aqui é um mini esteticone, é uma peça do tamanho de um mini pilar, porém, é para fazer uma prótese atornilhada para molares e região anterior, nos dentes centrais e laterais. Hoje usamos muito para Grand Morses e os implantes Straumann. Estamos chegando ao fim da parte teórica, que é mais chata. Depois farei com vocês uma muito melhor, mostrando os casos clínicos. A Microplan, ela também fabrica os kits taxinha. Esses kits são para que possamos estabilizar as membranas nos nossos enxertos, certo? Então, quando temos colocação de enxertos ósseos, colocamos na membrana e colocamos na taxa de titânio para que haja um travamento desta membrana e podemos ter uma certeza de um enxerto com sucesso, bem sucedido, certo? Vamos mostrar aqui também. Ele vem com um martelo, um aplicador e 12 taxinhas, que pode ser colocado, batido com o martelo no osso, e tiramos 90 graus. Então, coloca-se na ponta do aplicador, coloca-se a membrana, trava, bate, travou, vira 90 graus do aplicador e a taxinha fica no lugar e segura. Então, numa regeneração óssea guiada, nós temos de separar os osteoblastos, tá, dos osteócitos, né? Então, fazer com que o fibroblasto ele tem um crescimento muito maior, as fibras, a gengiva. Então, precisamos separar o osteoblasto do fibroblasto, numa regeneração óssea guiada. E essa regeneração vai ter de ter o quê? Uma membrana, seja ela reabsorvida ou não, de politetrafluoretileno, enfim. Porém, temos que estabilizar esta membrana. Este aqui é um saco implante, fabricado pela Microplan. O saco implante, hoje eu uso muito saco implante, porque quando tenho implantes com periimplantite, com perda óssea, com mais de 50% do implante, e vejo que não vou conseguir recuperar e que há uma contaminação dos implantes, às vezes acho melhor sacá-los e colocar no implante novo no lugar, se com um enxerto ósseo. Então, às vezes, se não dá para colocar o implante no momento, sacamos o implante, hacemos o enxerto e depois colocamos um novo implante no local. Esse saco implante é muito bom, uso muito em minha clínica e na Microplan vendemos muito esse componente. Vejam vocês.
Acá estou sacando uns implantes hexágono externo com uma perda óssea, mas acá precisava, não é que havia uma perda muito agressiva, mas vocês vão, este caso, vou mostrar na frente para vocês, estava muito alto e fui obrigado a sacá-los e fazer com que o osso descesse para depois colocar novos implantes. Este é um bisturi circular, e tanto pode ser bidigital, como pode ser de baixa rotação, para eliminação total de epitélio e conjuntiva. Tá? E eu uso muito como uma rotação no bidigital ligeira pressão na região perimplantar. Teremos que mostrar o quê? A tampa dos implantes, tiramos e colocamos o microunity, mas temos de ter uma gengiva queratinizada para que possa ter um trabalho perfeito. Então, às vezes, conseguimos até moldar no mesmo dia que fazemos o segundo tempo cirúrgico, removendo o tecido e colocando o componente, colocando o pilar imediatamente. E a possibilidade de uma moldagem imediata. Quanto tempo de aula temos? Professor Raul? Estamos bien. Vamos ver. Estamos bien. Sí, estamos bien en tiempo, autor. Agora irei passar a vocês uns casos clínicos. Una pregunta, doctor. En ese Sí. kit o esa llave que ustedes fabrican para retirar implantes, ¿es un kit especial o los aditamentos vienen sueltos para uso, digamos, cuando se necesita? ¿O es un kit de No, salvamento, de salvación? nós temos os diâmetros 2 e 12,5. Ya. Para implantes um pouco maiores, usa-se os 12,5. E para Ujú, implantes mais estreitos, os de 2 milímetros. Tanto serve para HG, HG e conomorse. ujú. Entende? Ok? Perfecto. Bom, vamos começar com os casos clínicos. Eu tenho uma escola a qual trabalho e lá temos muitos alunos e muitas vezes pegamos pacientes que vemos que têm uma condição óssea satisfatória, por exemplo, um osso que tem cortical, medular e tem uma altura satisfatória, uma espessura satisfatória. Então, fazemos uma guia e vejam vocês, o paciente de curso tem uma perda porque a falta de los dentes posteriores faz com que tenha um bruxismo grande, a perda dos segmentos minerais. Então, usamos o guia e colocamos, vejam vocês, já marcado pelo guia, o posicionamento dos implantes em cima do tecido queratinizado, hacemos com um bisturi circular o corte do tecido mole, tecido blando. Depois, já vamos colocando os implantes, viram vocês? E vejam que o tecido blando totalmente queratinizado, para que tenha uma boa qualidade depois das próteses colocadas. Aqui nós temos, o conomorse tem que estar mais ou menos 1,5 mm a 2 milímetros abaixo do tecido ósseo. Aqui temos tecido blando e tecido ósseo. Estás abaixo. E acá estamos colocando os pilares de preparação. Esta marrilha, esta pasta marrilha, é iodoformio que pongo em todos os meus pilares e também nas minhas protocolos e overdentures. Vejam vocês. Este é o quê? É um pilar de preparação 4,5 com a altura 7. 4,5 com a altura 7. 4,
5,5 e 7. E a colocação imediatamente das próteses transitórias, são próteses acrílicas. O paciente chega desdentado, entra em sua clínica e sai dentado, não vai ter um pós-operatório, não tem corte de bisturi, não tem cortes assim para que possa fazer uma abertura maior, para que possa ver o osso, a condição óssea, porque não vai ter que fazer o que uma reconstrução óssea, um enxerto ósseo. Então, não vai ter uma abertura. Com isso, o paciente não vai ter dolor e no dia seguinte estará como se nada tivesse feito. Nem sutura, nesse caso, nós tivemos que fazer. E olha vocês, o paciente sai imediatamente, já aumentamos sua dimensão vertical e já colocamos os dentes na mesma hora. Infelizmente, não são todos os casos que podemos fazer dessa maneira. Mas vamos à frente. Essa paciente chegou na clínica com dores na região do canino lateral e na tomografia pudemos ver que tinha uma fratura. Então, para que vejam vocês, uma fratura longitudinal, tá? Canino e premolar. Fizemos as avulsões com todo o cuidado. Nós temos um kit, chama-se Exodent. Isso seria, para mostrar para vocês numa outra aula, é um kit para extração dentária que é totalmente atraumática. Colocação dos implantes após a extração dos dentes e colocação do pilar GT. Uma prótese provisória imediata. Após 60 dias, hago uma transferência. Vejam vocês que a gengiva está bem. Temos papila, uma moldagem de transferência com transferente moldura aberta, os análogos, e mesmo que hacemos com todo cuidado, sempre há uma pequena divergência, mas que não alterou no trabalho do paciente. Aqui experimentando a base da porcelana e a colocação das metalocerâmicas como se nada tivesse acontecido. Porém, vimos que esta paciente, esse serviço foi feito há muitos anos atrás e ela começou, por problemas, a ser muito bruxismo. Vejam o desgaste desses dentes. Então, teremos que pôr na placa imediatamente esse paciente e depois pensar em fazer um aumento da dimensão vertical. Tudo bem, doutor Raul? Doctor Raul? Sí, lo que pasa es que estoy apagando el micrófono para que no haya interferencia, pero está perfecto, doctor. Se escucha todo perfecto. Ótimo. Dice que está perfecto, que ele só tem desligado o microfone para não haver interferência. Mas que ele está acompanhando muito bem. Então, vejam, a paciente, depois de colocado o implante imediatamente, vejam as papilas, como se nada tivesse acontecido, ninguém sabe que esse dente futuramente foi extraído, é um implante no lugar. Então, as cargas imediatas, quando pode manter esse tecido queratinizado, manter a estrutura, é muito bom, é bueno, porque o paciente vai ficar muito satisfeito. Este é outro caso. Quando chega um paciente para seu consultório, sua oficina, o que fazer para poder corrigir o problema desse paciente? Não há como. Não tem, existe uma altura na região anterior, uma baixa aqui, nem proximóvel, então é um caso que é difícil, porém, teremos que fazer a extração e arrumar este osso, fazer uma ostectomia para que podemos colocar implantes e fazer um protocolo.
Então, vejam vocês, tanto na parte superior como inferior, mas na parte superior já eram poucos dentes, uma prótese muito extensa, né? E também tinha um problema. Porém, inferior, o paciente não conseguia mais mastigar. Então, achamos conveniente fazer primeiramente a parte inferior, na mandíbula. Abrimos, nesse caso, não tem jeito de não fazer sem fazer um tecido, remover, abrir toda a parte óssea e desgastar aquele excesso ósseo para que se pueda colocar os implantes. Vejam vocês, os implantes colocados, quando em caso de protocolos e overdentures, eu não ponho abaixo 2 milímetros, no máximo 1 milímetro, 1 milímetro e meio. Este era um implante sim, tá? Muito bom implante. E carga imediata em paciente. Já fazemos a moldagem, a sutura, unimos todos os transferentes para que não tenham problema e que as barras possam ser fundidas imediatamente. Aqui são as tampas dos microunities, feito a moldagem, tá? Com a moldeira multifuncional, com a própria moldeira do paciente, como se faz molda a prótese, faz uma moldeira multifuncional e moldamos com ela mesma. Aprisionamos nesta moldeira para poder fazer uma prótese. O encerramento e não tenho que me preocupar muito com a oclusão de todos os dentes, porque vou sacar os superiores também. Então, tinha que ter uma curva de espelho, uma curva de Monson satisfatória, para que pudesse a parte superior copiar a parte inferior. Então, aqui, os 5 implantes colocados e uma prótese transitória imediata ao paciente, já sai com a prótese na boca no mesmo dia. Ou, às vezes, fazemos a cirurgia num dia, no outro dia provamos a barra, no outro dia os dentes na barra e colocamos a prótese. No máximo, 2, 3 dias já está com os dentes também. Vamos lá. Este paciente chegou na minha clínica e falou que gostaria que ter dentes todos para que pudesse passar fio dental, para que não queria próteses fixas, múltiplas, queria próteses unitárias. Vi que havia a possibilidade, apesar do osso ser um pouco estreito, mas havia a possibilidade de poder. Então, foi feita uma guia cirúrgica mostrando os posicionamentos dos implantes bem paralelos, colocação do implante. Desses implantes, 5 deles consegui dar carga imediata. 5 deles tive um travamento de 35 a 40 newtons, travamento primário. Coloquei os implantes. Isso aqui um steak bone, isso é fibrina, tá? Esse aqui é membrana de fibrina também. Tiramos o sangue do paciente e hacemos o quê? Um plasma rico em fibrina. Misturamos, eu gosto de usar muito o osso mineral bovino, né? Xenógeno, numa boa qualidade, e faço o enxerto com esses ossos, ok? Eu gosto de usar muito Baiós da Geisinger. Aí também em Peru também deve ter Baiós da Geisinger. Então, coloco, vejam vocês, ó, o steak bone na vestibular, na região vestibular, 1, 2, 3, 4 pilares,
as membranas do plasma rico em fibrina. Sobre os pilares coloco coping, isto é coping acrílico. Sobre esse coping coloco os provisórios. Depois, com pouco de resina, puxo esse coping e coloco em análogos. E vou dando o acabamento com resina para que eu possa ter uma emergência satisfatória e polimento satisfatório nessas peças. Então, vejam vocês, imediatamente a cirurgia, eu já consigo ter isto. Então, eu vou ter condicionamento para papilas, vou ter condicionamento cervical com os meus provisórios. E muitas vezes tenho de reembasar para que continue conformando o tecido para que depois os dentes definitivos eu possa colocar com sucesso. Por que está assim? Mentindo essa prova. Vamos ao quarto caso. Esse caso, o paciente perdeu o dente 11. Feito tomografia e visto a perda óssea, sim? Mas acima, arriba, tínhamos uma quantidade óssea satisfatória para que pudéssemos fazer o enxerto e a colocação do implante imediatamente à extração. Viram vocês? Remoção do dente 11, tá? E aqui teremos uma estrutura de tecido queratinizado satisfatório, porém, não teremos osso vestibular. Então, se eu não tenho osso vestibular, o que vai acontecer? Vai desabar no tecido se eu não ponho nada para segurar este tecido queratinizado. Então, duas coisas que costumam ser. Primeiramente, o implante, o enxerto e muitas vezes também enxerto de tecido conjuntivo subepiteliar. Então, vamos ver esse caso todinho. Vejam vocês aqui a estrutura e já começa a colabar, porque não tenho mais osso vestibular. Houve uma doença e perdi osso vestibular. Na região palatinizada, estou preparando para colocar meu implante. Esse implante é implante Straumann, e esse implante foi colocado com uma altura de 14 milímetros. Vejam vocês, 14 está aqui embaixo, aqui 16, 18, colocado bem central, mais palatinizado. A colocação do implante e a colocação de pilar. Vejam que a base do pilar tem que estar abaixo da linha cervical, porque o dente vai sair desta posição. Aí, vendo aqui com o torquímetro para ver quanto eu tenho de travamento ósseo. Então, tive quase 40 newtons de travamento ósseo, então eu posso pensar numa prótese de carga imediata. Vou retirar o tecido conjuntivo, remoção do tecido conjuntivo, tiro toda a parte epitelial do meu conjuntivo, aqui faço coloco aqui uma membrana, uma sutura em cochoeiro, e aqui, veja o tamanho desse conjuntivo. Então, primeiramente, vou colocar esse conjuntivo na vestibular, aonde eu não tenho mais osso. Coloquei o conjuntivo, agora sim, eu vou com o meu biós e vou entulhar osso nesta região todinha do alvéolo.
e colocar imediatamente um provisório, mantendo as papilas. Olha a convergência da margem cervical. Vejam vocês o provisório. Este provisório ficou com o paciente 60 dias. Após isto, eu coloquei um escambore, não tiro o pilar. Pense que no coro Morse, nós, quando colocamos um pilar para o provisório, a coroa provisional, devemos deixar este provisório, pilar, para que não quebremos o que? O selamento biológico. O implante Conimorse, ele vai 2 milímetros abaixo do tecido ósseo e o osso cresce em cima do implante. E fibras circulares gengivais vão estar na cinta, na correia do pilar. Então, não consigo chegar como explorador, por exemplo, nesse implante. Por isso, há um selamento biológico. Então, não tem que tirar, tem que tirar o pilar. Tira a coroa, coloca-se o escambore, faz-se o escaneamento. Olha aqui, esse é o escambore. Olha o tecido gengival. Vejam vocês. Aqui é um análogo digital. Aqui é um modelo, certo? Da microplan. O pilar aqui está, mantendo toda a estrutura de tecido. Aqui a porcelana e o dente colocado no paciente, como se nada tivesse acontecido. Vejam vocês a estrutura vestibular desta região. Ninguém diz que aqui tem um implante. Isso que é o ideal que consigamos este sucesso clínico. Alguma dúvida, doutor? ¿Alguna duda? Pregunta. Duda. Duda. Doutor Raul, alguma dúvida? Todo está muy bien. Más bien, Sí. quería hacer una acotación de repente para los doctores que están en este tema. Ustedes también fabrican pilares provisionales para todo tipo de conexión. ¿Y de qué material es que preparan Sí, los señor. pilares provisionales? Sim, temos pilares profissionais e pilares definitivos, foi o que eu expliquei. Quando eu pretendo deixar o pilar, para que não quebre o selamento biológico, eu vou usar um pilar definitivo. Por exemplo, se fosse um implante HG ou HG, como estão no nível ósseo, eu até posso usar um pilar provisório. Porque não há o envolvimento ósseo e muito menos de fibras circulares. Mas quando há conomorse, aí eu prefiro trabalhar com um pilar definitivo. Entenda, doutor? Certo? Vamos para mais um caso. Os profissionais têm muito medo de fazer cargas imediatas em dentes com fístulas, dentes com lesão. Existem duas possibilidades. Ou hacemos uma abertura linear, curetamos a lesão, tiramos o dente e já hacemos uma primária enxertia, ou, se na tomografia conseguimos ver que acima da lesão temos uma quantidade óssea satisfatória, eu faço também carga imediata. Vejam vocês aqui, ó, uma fratura, a remoção do dente, mas apesar da fístula, esta paciente não tinha perda do osso vestibular, tinha uma fístula. Essa foi muito bem curetada
preparo, limpeza total do alvéolo, remoção de todas as fibras de Sharpey, fazendo as fresagens e a colocação do implante. Também dá sim o implante. Vejam vocês o espaço que eu tenho na parte vestibular. Aqui será colocado osso, biós. Como tinha muito osso vestibular, só foi colocado o enxerto. Neste caso, eu não quis colocar aqui enxerto de tecido conjuntivo subepitelial, porque poderia perdê-lo. Então, fiz enxerto e, num segundo tempo, se fosse necessário, eu faria. Mas não foi necessário, houve um fechamento muito bom. E vejam vocês, eu também coloco uma membrana de colágeno, o pilar de preparo. Neste caso, fiz uma sutura nas papilas. Vejam vocês o tecido queratinizado. Coloquei o provisório neste coping. Vejam que é um coping acrílico. Eu já faço a transferência com um pouco de resina no coping. Tiro o excesso. E vai sair assim. A parte do coping acrílico, com deficiência em resina, o provisório. Aí nós vamos, fora da boca, fazer o quê? O acréscimo da resina. Na boca, tirando o excesso, tirando a mordida na guia anterior. E fica dessa maneira, altamente polido, com uma emergência satisfatória, como se fosse um dente. E caso terminado imediatamente a cirurgia. Essa mulher ficou perfeita, não precisou nem que colocasse um tecido conjuntivo. Às vezes, se necessário for, quando tiramos o provisório 60 dias após, podemos ainda embutir, num segundo tempo cirúrgico, o tecido enxerto conjuntivo subepiteliar. Tá? E vejam vocês como ficou, provisório colocado, e o caso ficou perfeito. Tudo bem aí, doutor? Doutor Raul, este caso é uma paciente que também fraturou um dente central e removi o dente fraturado. Imediatamente fizemos o implante, a colocação do osso, do biós, e colocamos um mini steticone. Vejam vocês que é um componente pequeno, mas me dá a possibilidade de ser uma prótese atornilhada. Naquele que eu mostrei a vocês, no pilar de preparo, são somente para próteses cementadas. Me gusta muito fazer próteses cimentadas anteriores e parafusadas posteriores. De canino para molares, pré-molares, parafusadas. Anteriores, eu não fazia todas cementadas. Porém, por quê? O paciente, quando fazia a prótese parafusada, ele reclamava que havia um volume no cíngulo do dente, na região palatina, que atrapalhava. Com este componente pequeno, podemos fazer ele mais palatinizado e a colocação de uma prótese atornilhada. Entende, doutor? E o paciente ficou satisfatório. Por quê? Não há volume em cíngulo
Tá vendo? Quase igual ao dente subsequente. Não há volume em símbolo. Fechamos, cerramos, esperamos 60 dias a formação de todo o tecido e depois colocação do IMEX. Um IMEX, uma porcelana, um de silicato, enfim. Mas esta paciente não reclamou do volume. Então, é um componente específico para que você possa colocar próteses anteriores atonilhadas. Ok? Diferente que eu mostrei a vocês. Diferente os micro-únicos para próteses múltiplas. Ou cimentadas com o pilar de preparação. Ou parafusadas, atornilhadas com esses mini esteticones. Eles têm o tamanho de um micro-único, porém, eles têm um travamento para que não rodem. Então, são antirrotacionais. Até aqui tudo bem, doutor? Não tem nenhuma pergunta do Roger, da Eliana? ¿Ah? Si Puede alguno de llegar. los doctores tuviera alguna pregunta, puede abrir el micrófono y preguntarle directamente al doctor Gerald. Tá. Se quiserem, podem fazer lá a pergunta para mim. O Johnny, a Silva, a Rosana, Rócio. Bem-vindo, queridos colegas. Vamos lá, continuamos. Esse caso, esta paciente chegou para mim com comorbidades, na idade de 88 anos, não conseguia mais se alimentar. Aqui são os nervos mentonianos, e toda vez que usava qualquer prótese, tinha choques. Há muito tempo já não usava mais nada abaixo. E sua hija pediu que pudesse fazer alguma coisa para sua madre. Então, vejam vocês, eu não tenho um tecido queratinizado. Eu não tenho mais um osso à vista. Porém, quero evitar de fazer com que esta paciente tenha qualquer dano. Então, não posso fazer uma incisão aqui, outra aqui, descolar todo o tecido, mas tenho que ajudar essa senhora que não consegue mais comer. Então, tenho que pensar o quê? Pensar ou numa prótese implanto retida, implanto suportada, ou numa prótese implanto retida e muco suportada, contanto que ela tenha uma retenção dos implantes anteriores. Então, peguei o bisturi circular. Vejam vocês, ó. Isto requer conhecimento. Isto requer habilidade. Por quê? Eu fiz todas as aberturas. Vejam vocês, porque não tem tecido queratinizado, ele rasga. Mas é melhor que faça isso do que uma abertura, um descolamento muscular. Essa pessoa, consequentemente, talvez não conseguisse aguentar ou suportar tal cirurgia. Então, uma guia, colocação de 4 implantes entre os nervos mentonianos. Mais uma vez, colocação do iodoformo e os micro-únites. Vejam vocês, uma pequena abertura, isso um remédio para tirar o dolor, um antibiótico também, gosto muito da amoxicilina. Começo com o remédio um dia antes, durante uma semana. Se a pessoa não pode, evitamos até, fazemos só profilaticamente, 2 horas antes, 2 gramas de amoxicilina. Mas, nesse caso, não houve problema com medicação. Colocação dos transferentes. Vejam vocês, também fez uma prótese superior, tá? A mordida. Este iodoformo, eu vendo lá na empresa, chama-se ProRio, é feito em Minas Gerais. É um iodoformo. Este produto tem no estudo que após 5 anos ele permanece evitando perimplantites,
Eu uso muito mesmo esse tipo de pasta, tá? E aí, colocada a prótese numa paciente, e ela muito satisfeita, com seus 88 anos de idade, conseguiu mastigar, conseguiu ter um prazer em fim de vida, que afinal de contas, a única coisa ainda que se pode fazer na idade desta é comer bem, não? Se não puder comer, daí já viu, entra numa depressão. Vejam, um sorriso de alegria. Temos aqui olha aqui, vejam vocês a radiografia. Os mentonianos, um aqui e outro aqui, ó. 4 implantes. Na pessoa que usa prótese total em cima, embaixo, uma prótese tipo protocolo, e ela ficou muito satisfeita. Poderia ser uma overdentary também. Bom, todos estão... Tem alguma pergunta? Vamos lá. Esta paciente chegou para mim e su hijo es un agenciador de jugador de futebol e queria levar a mãe para a Alemanha. E pediu que eu fizesse em 15 dias um protocolo para que ela pudesse uma dentadura superior e um protocolo inferior. Então, resolvi uma tomografia. Vejam que tenho muito pouco osso. Quando olhei para essa radiografia, falei, poxa vida, mas vamos lá. Na hora que abri, vejam vocês, ó, descolamento, acendo no descolamento, e uma broca de zircônia, fiz um platô. Vejam vocês, olha o platô. Era uma paciente mais jovem, com 67 anos, mas veja que platô de ósseo, satisfatório. Como ela ia usar também, tinha a dentadura superior, achei que eu não tivesse, podia colocar os implantes sem angulação. Geralmente, na Longfort, eu coloco implantes com 17 graus. Não gosto, não me gusta colocar com 30 graus. Mas coloco, faço a Longfort com 17 graus, 4 implantes. Aqui é o implante Straumann, gosto muito desse implante. Hoje comprou anel dente no Brasil. Colocação dos implantes Straumann. Colocação de 4 microunites. Transferentes. Sutura. Sutura nas relaxantes. Sutura. Moldagem analógica, confecção da barra e da prótese. Esta barra está muito comprida? Realmente está. Mas o paciente não tinha osso nenhum na parte superior e usaram na dentadura. E foi muito contente, viajou com seu filho. Após um ano, voltou ao consultório e pediu que eu fizesse também na parte superior. Dona Osana, a senhora não tem osso nenhum. Como é que posso fazer para que possa dar a ella uma satisfação também de ter implantes na parte superior? Vejam vocês que fiz a incisão entre o lábio e o fundo do sulco. A incisão superior, total, entre lábio e fundo do sulco. Removi todo o tecido até o palato. Com ultrassom Mequitron, eu fiz ranhuras neste osso finíssimo,
que parece uma lâmina papirácea. E na região anterior, eu coloquei parafusos de cabeça grande. Estes parafusos, vejam vocês, Tornillos. esses tornillos com grande cabeça vão segurar o osso que irei colocar. Este aqui é a fossa nasal. Todos sabemos que a fossa nasal, quando levantamos sua membrana, o máximo que conseguimos são 3 milímetros de osso. Então, preenchi todinho com baiós, tá? Até os parafusos. Então, os parafusos vão... Essa pessoa tem que usar uma prótese e os parafusos vão fazer com que essa prótese não agrida o enxerto. Aí, colocação de PRF, plasma rico em fibrina, membranas de PRF e uma membrana maior chamada-se BioGuide. Essa membrana, ela leva mais ou menos 6 meses para ser consumida total. Este é um trabalho para esperar de 6 a 8 meses. Esperei 10 dias para conseguir colocar uma prótese total para ela. Uma pessoa, a vontade dela era muito de também ter dentes na parte superior. E, após 8 meses, consegui colocar 8 implantes. Vejam vocês como está toda a enxertia, ó, toda a região enxertada e, inclusive, na fossa nasal. Olha aqui, ó, levantei a fossa nasal e coloquei 5 implantes. Aí, o sorriso numa paciente que ficou satisfeita. E esse trabalho, quer dizer, um trabalho inferior, que gostou muito do trabalho inferior, pediu que eu fizesse também o trabalho superior. E disse a ela: Dona Osana, vamos correr risco junto, para que tu possas realizar seu sonho. E aí está essa senhora muito satisfeita. Todos interessados, temos alguma pergunta? Jéssica, Freddy, Christian, Marco, Javier, tudo bem? Fico contente, tem bastante pessoas vendo a aula. Espero que, no fim, me façam algumas perguntas, não? Bom, este caso é de uma menina não, já tem 37 anos, e com 14 anos teve um tombo, uma bicicleta, um acidente, Una caída, e foi feito esse trabalho para ela. Para 20 anos atrás, foi um trabalho belíssimo. Não tínhamos ainda naquela época uma gengiva, uma prótese dental que pudesse ter aqui uma condição de gengiva, né? Então seria uma porcelana e uma porcelana dentogengival, mas ela tinha vergonha de sorrir, de falar. Era uma menina triste. Então, quando chegou para mim, estudei este caso e resolvi remover os implantes que estavam muito altos. Vejam vocês, olha, a margem cervical, olha a altura para o implante, hexágono externo. Saquei os implantes, ó, veja o Dr. Raul, com o saque implante, 2 milímetros. Depois, uma guia
eu tinha planejado colocar 4 implantes nessa posição para que eu pudesse colocar na prótese futuramente. Então, com a guia, fui fazendo a fresagem, as fresagens. Vejam vocês. A colocação de implantes Straumann, vendo até onde eu queria que os implantes ficassem. Colocação dos implantes, 4 implantes. Vejam vocês a qualidade do osso, fino, e os implantes acima do osso. Como posso fazer para fazer com que esse osso desça? Como posso fazer para que tenha um aumento vertical do osso? Eu fabrico um parafuso de enxertia com uma placa, que vão ver agora. Este parafuso é colocado, feito, olha, vejam vocês, com um torquímetro. Então, coloquei 2 parafusos, um cá, outro aqui, com torquímetro, e coloquei uma barra. Este parafuso tem uma luz interna e é preso a barra com um tornillo de 1.4. Agora sim, eu tenho um limite para que haja o crescimento ósseo. Vejam vocês aqui, olha o osso onde estás, a barra, e estes 2 implantes estão na altura que gostaria que os outros chegassem. Muito PRF, plasma rico em fibrina, membrana maior, colocação do osso em toda a porção anterior. Veja que o limite é o quê? A minha barra. Se eu conseguir que o osso cresça até a minha barra, eu vou ter um sucesso muito grande. Colocação da membrana BioGuide também, na membrana para 6 a 8 meses de consumo. Essa membrana é reabsorvível. Vejam aqui os pilares de preparação. O fechamento, uma sutura muito feia, mas depois iremos condicionar este tecido. Os pilares e uma colocação de dentes provisórios imediatamente à cirurgia. Não eram bonitos, mas muito melhores já do que o dente que ela tinha. Já saiu satisfeita, contente. E depois desse tempo todo passado, podemos fazer isto. Uma prótese também dentro gengival. Não consegui que fizesse totalmente, mas pouco. E com a porcelana muito igual à cor de sua gengiva. E ela está muito satisfeita e ficou muito bonito. Então, uma perda óssea aqui muito grande e conseguimos, com esta barra, titânio, este parafuso de fixação e uma luz interna deste parafuso para que eu pudesse travar esta barra e fosse o limite do meu crescimento ósseo. Todos entenderam? Doctor, tiene un comentario aquí, ¿se puede abrir? Vamos ver. Sí, dice el profesor, si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, alguna inquietud que compartir o preguntar, con toda confianza. Buenas noches. Los implantes los instala a 3 milímetros de la cortical y encima coloca los mini pilares multiunique. ¿A qué torque? Marco que está preguntando. Marco, los pilares multiuni
o pilar em si, no máximo 20 newtons. E o parafuso de retenção, pode ter no máximo 10 newtons. Porém, no micro-unity ou multi-unity, tu pode colocar até 20 newtons. No parafuso de retenção que vai na prótese, o coping acima, solamente 10 newtons. As diferenças, por exemplo, do pilar RT. Hoje estou fazendo protocolos com pilar RT. Por quê? É um pilar parrudo, é um pilar forte, é um pilar sólido e que pode ter até 40 newtons em um parafuso 2.0, muito mais forte que um parafuso de mini pilar de 1.4. Entende? Marco, parabéns. Gostei muito da tua pergunta e gostaria que todos fizessem também para que possa explicar. Otro comentario aquí. Outro comentário, vamos lá. Gracias, agradezco. Graças. Para você também. Infelizmente está terminando, mas vamos lá. Este é um caso. Esse caso eu quis mostrar a vocês. Quando chega em seu consultório, implantos desta maneira: hexágono externo, com 30% dos implantes já aparecendo, uma retenção de bactérias, uma retenção de sujeira. O que eu faço? Se o paciente tem condições, duas, saúde e financeira também, é necessário também, não é, doutor Raul? Aí, o que faço? Com saco implantes, removo todos os implantes. Esta é uma região osso tipo 1. É mais difícil e tem uma técnica que não pode ir de uma vez só. Numa rotação contrária do seu torquímetro, vai um pouco, volta um quarto de torquímetro, novamente, até que o implante, nenhum implante aguenta 80 newtons em torque contrário. Aí o implante sai com uma manteiga. Removi os implantes, viram vocês, ó. Esse aqui é um saco implante, um implante HE, remoção dos implantes. Feito a abertura, eu vejo onde estão os nervos mentonianos. E são meus limites bilaterais, direito e esquerdo. Faço o preparo. Vejam também uma guia que me mostra. Aqui, por exemplo, estou dando uma 17 graus nos distais, para que não chegasse no mentoniano. Colocação dos implantes, colocação dos micro-unities e a nossa moldagem. Neste caso, eu quis mostrar para vocês que não é difícil remover o implante. E que você tenha, eu gosto muito de cono Morse, você tenha o implante cono Morse colocado abaixo, 1 ou 2 milímetros do osso, este osso vai crescer acima do implante. E as fibras gengivais vai fazer um selamento biológico, não deixando, diminuindo as perimplantites e tem obrigação a cada 6 meses que o seu paciente retorne ao seu consultório, saca a prótese a uma higiene e que a base da prótese seja expulsiva para que não retenha sujeira. Entendes?
Vamos ao próximo caso clínico. Temos mais Comentario. um comentário. Doutor, por que não usa os multiúnicos a 30 graus? Que dificuldade há? Marco, não há dificuldade nenhuma. A Nerdente, agora lançou com 45 graus. Eu vou lhe dizer uma coisa. Quando tens um diente com 35 graus, ele tem a indicação para a extração. Se eu tenho um micro-unit de 30 graus, ele vai ser, na região do ângulo, uma pressão diferente. Passado 2 anos, naquela região do ângulo, há uma perda óssea. Como se você tivesse uma perda de um dente e um dente anterior deitasse para frente, viesse para frente. Aquela região sempre vai ter uma perda óssea vertical, será sempre um problema. Então, não me gusta, mas coloco às vezes, sou obrigado para que, se o meu nervo está muito próximo dos 2 ventonianos e eu quero buscar para a região posterior, porque eu tenho que ter, para fazer uma barra menor, eu tenho que ter uma distância entre os 2 últimos implantes, os resultantes que me fica até a região anterior, para que eu possa fazer o aumento de barra. Então, Marcos, eu o faço também, mas se puder evitar, eu evito. Entende? Bom, vamos lá. Este caso, esse paciente chegou para mim também, rapaz jovem, mas sem condições de poder fazer um tratamento. E sua irmã quis que eu quis pagar o tratamento para ele e que eu não falasse para ele que a irmã estava pagando o tratamento. Então, chamei-o e falei, olha, você será um exemplo, vou fotografar seu caso para mostrar em minha aula, minhas classes, e não vou lhe cobrar nada. Temos mais uma pergunta. Correto, muito agradecido, entendido. Isso, Marco, parabéns. Bom, vejam vocês como estava, olha, fístulas, a boca do paciente. Então, o que eu fiz? 2 relaxantes posteriores. Esta é uma fresa para fazer seio maxilar, seno maxilar. Abertura de seno maxilar. Descolamento da membrana de Schneider. Colocação de osso para a parede anterior do maxilar. Colocação, vejam vocês, estou descolando a membrana de Schneider. Dos 2 lados, abertura de seno maxilar dos 2 lados. Esta broca é maravilhosa, ela não perfura a membrana de Schneider. Aí a colocação de um implante 17 graus aqui, aonde eu coloquei o osso, para que eu pudesse ter uma distância maior. 2 implantes na região anterior, onde ele tinha condição de altura um pouco melhor, e 2 posteriores. Membrana, plasma rico em fibrina, sutura. Vejam vocês, ó, 17 graus, 17 graus. E a colocação de um protocolo. Na parte inferior, fiz os implantes distales, sem novidade, e reabilitei total o paciente. E ele ficou muito grato,
satisfeito com a estética, podendo comer com satisfação. É um rapaz jovem que eu digo 40 e poucos anos. Para mim, porque tenho 63, é jovem. Vamos mais um caso. Este paciente chegou para mim com uma fratura de dente 23 e 22, mas vi que tinha uma lesão também no 21. Então, vejam todos os dientes com porcelanas. Uma reabilitação que fez, mas perdeu 21, 22 e 23. Foi feito na guia, um provisório, feito as fresagens, colocação para ver o paralelismo, colocação dos implantes. Vejam vocês que não mexi na região cervical. Nem sequer tive uma sutura. Não, tive sim, agora lembrei. Acabei suturando a papila mediana aqui, entre 21 e 22. Também, vejam vocês, plasma rico em fibrina, PRF, colocando nos espaços que fica entre os dentes, e a parede vestibular e os implantes. Preencho bastante. E pilares de preparação. E colocação, olha lá, vejam vocês, a sutura, colocação, olha aqui, os copings, vejam vocês, os copings, a colocação dos provisórios sobre os copings, feito a colocação da resina, o desgaste, o alisamento, o polimento e os dentes provisórios. Vejam vocês, estes eram os definitivos e estes os provisórios. A igualdade temos que fazer com que os provisórios sejam muito próximos, tá? E uma PMMA, um provisório, uma resina especial, e tu consegues uma cor muito boa, muito clara. E esse rapaz, agora, após 120 dias, irá fazer as 3 porcelanas. Mas ficou um caso muito bonito. E como fazer para remover? Vou tirar o dente e vou deixar essa estrutura se perder? Não, não posso perder essa estrutura. Não posso perder essa gengiva queratinizada, densa. Porque se perco isto, faço que uma prótese fixa, provisória, vai ficar difícil depois de eu conseguir ter de novo uma estética. E assim eu consigo, parece que nada foi feito, uma estética ímpar. Entende? Mas tudo isso é estudado antes, é um planejamento reverso, para que tenhamos um êxito total. Está chegando ao fim, doutor Raul. No, Bom, muy interesante. essa paciente é uma menina que teve um extranumerário decíduo do dente 23, na verdade. Porque o dente 23, ela tem aqui. Ela teve uma falta do premolar e o 23 está aqui. Aí ela perdeu esse dente. Tinha um osso ótimo. Mas moldamos a paciente e fomos fazer um estudo que o espaço era grande. E se eu colocasse no meio o implante, ele ia ficar difícil para dar uma estética. Então, fizemos esse trabalho no modelo. Vejam vocês, ó.
Esse é um dente descido. É uma menina, um dente maravilhoso, uma menina linda. Então, removemos o diente e colocamos o implante um pouco mais a distal, de propósito, para que eu tivesse um dente mais mesializado. Vejam vocês aqui, ó. Este é um implante Grand Morse da Nerdente. Um implante muito bom. Vejam vocês que está paramediano, um pouco paramediano. Aqui, ó, ProHear. Vejam vocês aonde está esse implante. Aqui, ó, tecido mole, aqui osso. Eu estou com quase 3 milímetros abaixo. Eu quero que essa convergência permaneça. Colocação do pilar. E ela também falou que futuramente gostaria de colocar umas facetas, aumentar um pouco, mas não foi isso que me preocupou. Aí, colocação do enxerto. No mesmo dia também extraí os terceiros molares do paciente. O cupping, a transferência do cupping, tem que estar altamente polido. E vejam vocês a colocação de um canino, na bossa equatorial maior. Tá? Esta menina, por que ela quer colocar facetas? Vocês imaginam por quê? Porque ela tem uma perda de color numa melogênese imperfeita. Então, os dentes dela são manchados. Ela tem pequenas manchas, apesar de ser dentes maravilhosos, ela quer fazer facetas para tirar essas manchas esbranquiçadas. E aqui, o provisório imediato e uma semana depois, o provisório. Vejam vocês a papila. Olha, osso interproximal maravilhoso, a papila maravilhosa. Não posso, numa menina como esta linda, a ser diferente. Temos que ter uma estética ímpar. E chegamos ao fim. Agradeço a vocês de poderem me ouvir. Puede hacer un agradecimiento aquí, consigue leer. Ah, sim. Esa. Meu professor está me dando um texto.